A graça e a paz, eu sou o pastor Tarcísio, do canal Cidadania com Cristo, que tem a ideia de gerar renda, gerar ideias para renda e também levar a palavra de Deus através do YouTube. Eu quero, desde já, lhe convidar a se inscrever no nosso canal. Você se inscrever no nosso canal, para você não vai custar nada, mas vai nos ajudar. Vai lá, se inscreve, o linkzinho está aqui embaixo, logo aqui no cantinho, vocês clicam lá. Ativa também o sininho das notificações, né? Para que toda vez que nós postemos alguma coisa, você possa usufruir e crescer no conhecimento de Deus ou em outra área. Também lhe pedir que você faça seus comentários lá embaixo. Se você tiver alguma dúvida do que nós estamos falando, você comenta lá embaixo, porque aí nós podemos interagir e esse feedback vai ser importante para saber se nós estamos sendo úteis na questão do canal para você, tá bom? Então, vamos para o vídeo. Se você nunca ouviu falar sobre os atributos incomunicáveis e comunicáveis de Deus, hoje nós vamos falar dos atributos comunicáveis e os atributos do conhecimento de Deus, e especificamente nós vamos falar sobre a sabedoria. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Deus é um Deus sábio, não é? A sabedoria provém de Deus. Só que a sabedoria de Deus em relação à sabedoria do homem é uma sabedoria perfeita. Toda a perfeição em relação ao conhecimento, porque a sabedoria ela está ligada ao conhecimento de Deus. Só que os dois são diferentes um do outro. Em que aspecto? O conhecimento está na questão do aspecto do saber. E nós sabemos que Deus conhece o final desde o princípio. Em sua onisciência, Ele conhece todas as coisas, as do passado, as do presente e as do futuro. A prova disso, em relação às do futuro, é o livro de Apocalipse, que ele já escreve o final como um final feliz, mas ele já descreve como as coisas vão acontecer, não é? O apóstolo Paulo, sendo instruído por Deus, também fala, escrevendo aos Tessalonicenses, sobre aquelas pessoas que dormem no Senhor, que elas ressuscitarão primeiro quando se fala da doutrina dos últimos tempos. Então, o conhecimento está na questão do saber. E a sabedoria está na questão do executar. Ou seja, Deus conhece, mas as suas atitudes, elas são atitudes com sabedoria. E o homem que busca o conhecimento de Deus, e o homem que teme a Deus, ele vai receber essa sabedoria. A diferença entre o conhecimento de Deus e a sabedoria de Deus, para o conhecimento do homem e a sabedoria do homem, os dois, em relação à definição, são muito parecidos. Por exemplo, o conhecimento do homem é adquirido. O homem vai adquirir o conhecimento através dos estudos, através de pesquisas, não é? E a sabedoria, ela é o resultado de uma compreensão intuitiva das coisas. Então, um homem pode ter muito conhecimento, mas ao mesmo tempo ele pode ter pouca sabedoria, e o homem pode ter pouco conhecimento na questão das ciências, mas ele pode ser um homem muito sábio, porque durante a vida ele adquiriu intuitivamente a sabedoria que provém de Deus. Então, logo a gente entende dessa forma, que a sabedoria, que o conhecimento é teórico e que a sabedoria é prática. Bom, da mesma forma como o conhecimento e a sabedoria de Deus são perfeitos, o conhecimento e a sabedoria do homem são imperfeitos por causa da sua natureza, por causa da sua finitude e por causa da sua limitação. Não é? Deus, ele tem o conhecimento de todas as coisas e em todos os seus atos ele tem sabedoria, ou seja, todos os atos de Deus
toda a sabedoria de Deus, todos os atos de Deus são perfeitos. Bom, o que nós podemos dizer é que a sabedoria em Deus, ela é a inteligência de Deus manifesta através da adaptação dos meios e do fim. Por exemplo, Deus, na sua infinita misericórdia, quando Ele age com sabedoria, Ele proporciona os meios para que o final aconteça de acordo com a sua sabedoria. Deus providencia todas as coisas. Uma certa feita, alguém perguntou a mim, como é que eu posso entender a vontade de Deus? E a minha resposta foi, se nós observarmos os atos sábios de Deus, Deus vai proporcionando, abrindo ou fechando, abrindo portas ou fechando portas, abrindo caminho ou fechando caminho, como você queira falar, de acordo com a sua sabedoria. E se nós tivermos uma comunhão íntima com Ele, nós vamos entender a forma sábia como Deus usa esses meios para que a vontade dEle, no final, prevaleça. É mais ou menos dessa forma como as coisas acontecem. Só que nós, como seres humanos, nós entendemos que Ele tem sabedoria, e aí a gente tem que pensar na relação da sabedoria do homem, mas nós não conseguimos medir, porque Deus é infinito e insondável. O apóstolo Paulo, eu quero ler 2 textos aqui, que vai falar sobre essa questão da sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, ele diz o seguinte: a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis são os teus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Então, o apóstolo Paulo entende que tudo que acontece no nosso meio, existe uma ação sábia de Deus, mas nós não conseguimos medir nem a profundidade dos atos de Deus em sabedoria, e nós não conseguimos medir também nem a profundidade, nem a grandeza da mente do Senhor, a qual vai agir com sabedoria. E o apóstolo Paulo também escrevendo aos Colossenses 1,16, ele diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui, logicamente, ele está se referindo a Cristo, que como a segunda pessoa da Trindade estava com Deus desde a criação. Então, nós podemos ver que todos os atos poderosos de Deus e tudo que Deus fez foi consequência do seu conhecimento aliado à sua sabedoria. A criação do mundo, ela foi feita com toda a sabedoria de Deus. A forma como Ele rege a história, ela é regida debaixo da sua sabedoria. A forma como Ele ergueu tronos, ou seja, a forma como Ele levantou reis e povos, e a forma como Ele também destronou esses reis e esses povos, tudo está pautado na sua sabedoria. O seu conhecimento já é infinito lá no fim, ele já sabe de todas as coisas. Mas a sua sabedoria é demonstrada de acordo com os acontecimentos da história. Por exemplo, quando Deus escolhe Abraão, Ele escolhe debaixo da sua sabedoria. Quando Deus faz com que Abraão gere um povo imenso e tira o povo do Egito, Ele faz todos aqueles atos soberanos de Deus, das pragas, eles foram atos debaixo da sua soberania, de acordo com o seu conhecimento, mas todos eles foram feitos sabiamente para que o final dele, não é, o fim de todos eles fosse a libertação do povo. Durante 40 anos, Deus dirigiu o povo com sabedoria, deu a terra ao povo com sabedoria. Quando Cristo veio debaixo da sabedoria de Deus. Então, todos os atos de Deus na história, eles são atos soberanos, mas pautados na soberania de Deus. Bom, nós estamos terminando o vídeo e a nossa oração é que nós tenhamos sido úteis, não é? E
que esse vídeo tenha servido também para o seu crescimento espiritual. Mais uma vez, só lembrando, se inscreve no canal, junte-se a nós, vamos crescer juntos, falar um pouco da palavra de Deus juntos e levar aquelas pessoas que não têm renda alguma ideia para que ele possa ter renda. Que o Senhor abençoe a você e a sua família.